Os sonhos que nós temos, eles são dentro do nosso subconsciente, né? Dentro da dimensão psíquica do nosso subconsciente. Então, a maioria dos nossos sonhos, a gente sonha com os nossos elementais que a gente criou. Porque a gente ainda é inconsciente, né? A gente vive de forma inconsciente, a gente tá se esforçando para despertar. Mas enquanto a gente não desperta, a gente está sonhando com os elementais que a gente criou, muitas vezes, né? Dos pensamentos do dia, dos acontecimentos. Quando a gente está num desenvolvimento espiritual sério mesmo, isso só acontece para quem está num desenvolvimento espiritual. Nós começamos a ser testados para ver se realmente a gente quer percorrer o caminho espiritual. Então, muitas vezes, quando a gente está na busca de auto se conhecer, de evoluir, de ter contato com Deus Pai, com Deus Mãe, eles vão nos testar, assim como Jesus foi testado. Jesus foi para o deserto e foi tentado. Entende? Então, nós vamos ser tentados. Nós vamos ser tentados no orgulho, nós vamos ser tentados na perseverança, no sentimento, para ver até que ponto que a gente realmente quer. Até que ponto que a gente realmente tem fé. Porque uma coisa é ter fé quando tudo está bem, quando a gente está sentindo algo. Mas outra coisa é a gente ter fé quando nada que você está enxergando, você sente algo. Você vai simplesmente porque você... Não porque você sente, mas porque você sabe lá dentro de você que você está percorrendo um caminho que está se aproximando mais do seu ser. Então, são testes. Então, todo padrão de doença física, ele é um padrão energético, onde a mente ela está criando fluxos desorganizados, desarmônicos, e isso reverbera no corpo. Né? O que em mim, né, que eu criei, que eu estou criando, que está gerando essa dificuldade física, né? Então, a doença ela vai trazer um sintoma para que a gente pare alguma coisa na nossa vida e reveja algum posicionamento, reveja algum tipo... Todas as doenças e as dores, elas não são para causar mal na gente. As doenças, as dores, de qualquer forma, física ou emocional, elas são para trazer o amor em harmonia, trazer o fluxo do amor na nossa vida. E tudo que a gente já fala para uma pessoa vai voltar 7 vezes pior para a gente. Então, se a gente mandar uma magia negra para uma pessoa, o que acontece? Se a pessoa tiver uma vibração equivalente negativa, ela pega, magia negra pega, oração pega e magia negra pega, porque são frequências, são energias. Quantas vezes que os animais nossos pegam esses elementais que a gente emana, negativo, e eles, por amor a nós, eles pegam para eles e morrem. Morrem, ficam doentes. Nossos filhos fazem isso por nós. Esses elementais que a gente emana de raiva, de ira, nossos filhos absorvem e ficam doentes. E tem criança que vive doente o ano inteiro. Não sabe por quê. Os pais levam no médico, levam ao especialista. Por quê? Não para de ficar doente. Porque eles absorvem os elementais, porque o campo de uma criança é um campo sensível. Então, elas puxam para elas as doenças. E os animais puxam, as plantas puxam, né? Então, nosso pensamento ele é real. O nosso pensamento é mais real do que a matéria. No dia que isso cair a ficha, de verdade mesmo, quando cair essa ficha na nossa cabeça, o pensamento é mais real que a matéria, a gente vai começar a cuidar mais do que a gente pensa, fala. Mas o interessante é que a gente fala isso milhões, já falei isso milhões de vezes. Mas é igual que a pessoa que vai na igreja todo final de semana, né? Reza 6 terços, 5 horas rezando. Daí sai da igreja, a primeira palavra que fala é: meu Deus, como a vida tá difícil, né? Tá, meu Deus do céu. Daí assim, mas para que ficam rezando 6 horas? 6 horas. E daí sai da igreja e fala: meu Deus, tá vendo aquele fulano lá?
é um desgraçado. Então, o que acontece? Não entende que rezando, ou pensando, ou falando, a gente está emanando. E tudo que a gente está emanando, tudo que a gente está pensando, é vivo. Mas a gente fala isso milhões de vezes, mas a gente não acredita. Por quê? Porque vai acabar essa reunião e a gente vai não prestar atenção no pensamento. Vamos pensar besteira, falar mal dos outros, criticar as pessoas, pensar coisa negativa, pensar que a gente é escasso, que a vida é difícil. A gente vai entrar na escola amanhã lá, na escola, vai começar a reclamar dos alunos, falar que eles não prestam para nada, que não querem estudar, que são um bando de vadio, sabe? A gente vai ficar fazendo isso. Por quê? Porque a gente é fraco. Fraco no sentido que a gente não acredita no que a gente pensa, a gente não tem consciência, não tem lucidez, não tem energia para controlar o que a gente pensa. Daí o que acontece? Os elementais dos ambientes, das pessoas, controlam a gente, e a gente vira o quê? Um fantoche da vida. E daí a gente fala que a vida está difícil, que tudo é ruim, que está difícil, e a gente não tem controle disso, por quê? Nosso subconsciente controla a gente. O subconsciente é o quê? É o acúmulo de todos os elementais que a gente criou. E eles controlam a gente. Essa é a grande verdade. Os elementais da nossa vida controlam a nossa cabeça. A gente é fantoche dos elementais, porque dormimos, estamos inconscientes. Estamos aqui para despertar, para tomar controle da nossa vida. E enquanto a gente não acordar, nós vamos reclamar da vida, falar que a vida é ruim, falar que tudo é difícil, até que a gente desperte. Tem muitas pessoas, nós, né, não muitas pessoas, nós temos a síndrome do Salvador. Nós queremos salvar as pessoas que não querem ser salvas. Nós, muitas vezes, queremos ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. E a gente tem que aceitar as escolhas, independente se são esposa, marido, filhos, pessoas que a gente ame, assim, de montão, a gente ama, mas cada um tem as suas próprias escolhas, independente se são nossos parentes ou não. A gente tem que permitir, se eles quiserem cair no buraco, permita eles cair no buraco. Porque cada consciência tem o seu próprio caminho, o seu próprio destino, e a gente não é dono de ninguém. Por mais que a gente seja pai e mãe, nossos filhos não são nossos. Somos apenas canais para que eles venham ao mundo e evoluírem. Eles são filhos de Deus. Não existe negócio de filho, pai, mãe, primo, tia. Isso é tudo convenção da nossa cabeça de apego. Enquanto a gente tiver tanto apego, a gente não evolui, porque o apego é a raiz de todo o sofrimento da gente. O apego a qualquer coisa vai fazer a gente sofrer. E o apego são os elementais mais poderosos na nossa vida. Então, permita as pessoas serem quem elas são. Isso é libertador, sabe? É libertador. Isso é uma das coisas que a gente aprende no curso de constelação, que permita o outro ser o outro, por mais doloroso que para você seja, né? Permita, porque existe uma lei do karma, lei do causa e efeito. Tudo que você planta, você colhe. Tem pessoas que não vão ser curadas, por mais que você faça reiki dia e noite na pessoa. Por quê? Porque pode ser uma lei kármica, onde a pessoa pode ter um alívio, mas não vai ter resultado porque ela precisa pagar algo. Porque a lei do karma é bater, a gente bate na mão da gente, vai doer, não tem como você não doer, só se você tiver um problema de não doer. Então, o que é a lei do karma? Não é a punição de Deus. Ah, Deus criou a lei do karma para bater na cabeça dos outros, toma desgraçado, toma desgraçado. Não, é a nossa responsabilidade, a gente cometeu o erro, nós vamos ter que pagar por aquele erro. Só que a gente pode fazer o seguinte, vocês podem chegar para os senhores do karma, para Deus, e dizer para eles, olha, eu estou pagando isso, eu sinto que é uma coisa que eu fiz, está difícil para mim, por favor, me permitam, eu prometo, o que é as promessas que as pessoas fazem, né? Eu prometo que eu vou ajudar tal pessoa, me alivia aí, por favor, meu Deus, que prometo ajudar, dar cesta básica para os outros, isso, aquilo. E daí a pessoa faz a promessa e percebe que melhora quando a pessoa faz a promessa. Por quê? Porque ela vai se comprometer a pagar aquilo com uma boa ação para equilibrar a balança da vida dela.
Então, as promessas funcionam. Você pode prometer, ó, eu vou fazer isso para ajudar tal pessoa, tal, para aliviar isso, tá? E daí aí equilibra a balança. Você não precisa pagar às vezes a colheita com negativo. Você pode pagar o que você deve espiritualmente, ajudando os outros. E é isso que a gente está fazendo. Existem níveis de projeção. Nível 1, projeção inconsciente. Ocorre durante o sono, quando a maioria das pessoas deixa seu corpo inconscientemente e experimenta o mundo psíquico através dos sonhos. Nível 1, inconsciente. Nível 2, projeção subconsciente. Acontece quando a pessoa acredita ter tido um sonho vívido, que é, na verdade, uma experiência muito psíquica através da mente subconsciente. Então a gente já começa. Já não teve sonho que parecia tão real as coisas? Meu Deus, como é real isso? Parece que eu tô vendo essa pessoa, parece que. Meu Deus, parece que aconteceu aquele sonho. Isso se chama o quê? Sonho ao nível 2. Então vai. É o nível projeção subconsciente. Nível 3. Com a projeção consciente, envolve quando você sai do corpo, através da vontade mesmo, ganha total controle do teu corpo psíquico. Isso requer um longo treinamento. É um treino. Por quê? Porque estamos programados a estar nessa dimensão física. Então, você está consciente na dimensão psíquica, tem que ter treino. Porque você está trabalhando uma consciência. Então, quando você chegar no nível 3, você vai ter domínio no seu corpo psíquico, você vai poder sair e vai fazer exploração consciente do mundo psíquico e físico. Isso é maravilhoso. Agora, nível 4. É a projeção autoconsciente, permite que você exista conscientemente em vários locais da Terra ou em outras dimensões. Olha só. Aqui você se torna dominando os planos material e mental. Então, então, a pessoa que chegar nesse nível, ela vai ter como se tivesse uma segunda vida. Tem uma vida física e uma vida no mundo psíquico. Olha o que é isso. É como se você tivesse duas vidas. Você, vida aqui, e também quando você quiser, você tem uma vida do outro lado. Daí você pode se relacionar, ir para outro lugar, o que você quiser. Imagina você ter duas experiências ao mesmo tempo. Então, tem seres avançados, olha só, tem seres avançados que eles não dormem, ou dormem uma hora, assim, descanso, mas enquanto eles estão dormindo, eles estão trabalhando no mundo psíquico, eles estão vivendo uma vida no mundo psíquico.